Olá pessoal, eu me chamo Érico, sou professor de matemática aqui da escola, tá? A gente vai dar continuidade hoje ao nosso momento de revisão, tá? Fizemos uma live ontem, né? Na quarta-feira. A gente pode tirar ali algumas dúvidas, resolver algumas questões envolvendo tanto os números romanos, tá? Quanto a parte de adição e subtração. Então hoje, nossa última aula da semana, a gente vai dar continuidade ali ao nosso momento de revisão, tá? Lembrando que... Desculpa, pessoal. Lembrando que existem alguns tópicos, né, para esse TD. Na aula passada, na aula, sem ser a live, tá? A aula mesmo de segunda-feira, eu revisei com você. Eu vou deixar pra gente resolver questões, pessoal, na live, tá? Na live a gente realiza ali um momento de revisão de questões, tá? Resoluções de questões. Eu vou reservar a live para esse momento. E vou deixar o dia de segunda e quinta, né? Pra gente poder ver o conteúdo mesmo, tá? Conteúdo explicativo. Então, na aula de segunda-feira, a gente revisou um pouquinho sobre o sistema. Constante. Nós revisamos um pouco sobre o sistema de numeração romana. Certo? Nós vimos ali na segunda-feira as regras, né, que regem esse sistema de numeração, para que tudo ocorra da forma mais correta possível. Então nessa aula, lembrando que basicamente o conteúdo do TD de vocês, né, que seria a forma de avaliação, história dos números, sistema de numeração decimal, números romanos e operações. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal e falar um pouquinho sobre as operações, que no caso nós só vamos focar, vou botar aqui a aula de hoje, tá? Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. E as operações. As operações envolvendo ali os números naturais, né? Para ser mais preciso, nós vamos focar ali nas operações de adição e subtração, tá? São as operações mais básicas, né? As próximas operações, a operação de multiplicação e divisão, nós vamos ver na próxima semana, tranquilo? Ok, pessoal. Sistema de numeração decimal, tá? O sistema de numeração decimal, pessoal, é o sistema de numeração que constitui, que forma o nosso sistema de numeração, tá? É o sistema de numeração até hoje utilizado, beleza? E é o sistema que praticamente o mundo inteiro adotou, né? É o sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração decimal, ele é chamado também, tá? De sistema de numeração indo-arábico, tá? Sistema de numeração indo-arábico. Sistema de numeração indo-arábico, tá? Ele recebeu esse nome, pessoal, porque até hoje existe ali uma grande problematização quanto à origem desse sistema, né? Muitos historiadores acreditam que, de fato, quem criou o sistema de numeração foram os indianos, né? Foram na Índia, e os arábicos foram os grandes responsáveis em divulgar esse sistema de numeração. Mas, de fato, até hoje não se sabe ao certo quem criou o nosso sistema de numeração. Acredita-se, né, a grande parte
das evidências é que realmente foram os indianos os responsáveis pela criação do nosso sistema de numeração. E os arábicos foram os maiores responsáveis em divulgar, né, ao mundo esse sistema de numeração. Ok. Ok, pessoal. Dando continuidade, né? Estava comentando sobre o nosso sistema de numeração romano, ou o nosso sistema de numeração, que é chamado de indo-arábico, pois acredita-se que foram os indianos que foram os maiores responsáveis ali pela divulgação, né? E os arábicos foram os responsáveis pela divulgação, né? Quem criou foram os indianos, quem divulgou ou espalhou ao mundo foram os arábicos, né? Esse sistema de numeração, que é o nosso, tá? Inclusive é uma das questões do TD, olha lá, um teste para saber quem está assistindo as aulas gravadas. Eu em alguns momentos, como eu comentei na live com vocês ontem, tá? Em alguns momentos da gravação, da aula gravada, eu vou citar ali alguma questão, vou dizer alguma dica, vou dar alguma resposta direta ou uma resposta indireta sobre o TD. Então, se você está acompanhando as aulas gravadas, espero que vocês estejam. Então, aí você vai tirar de letra nessa questão do TD. E uma das questões do TD era perguntava o seguinte: quantos algarismos forma o sistema de numeração decimal ou o sistema de numeração indo-arábico? Galera, esse sistema de numeração ele é chamado de decimal. Por que ele tem esse nome? Porque ele é formado por 10 números. Quer dizer, para ser mais preciso, né? Ele é formado por 10 algarismos, tá? Então são 10 algarismos, aqui é um R e um I, tá? São 10 algarismos que formam esse sistema de numeração, né? A gente viu lá do romano que tem 7, né? Se não me engano, é 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Basicamente, lógico, existem outros, vários outros, mas são com esses símbolos, tá? São com esses algarismos que nós conseguimos formar todos os números romanos. E o nosso sistema de numeração nós conseguimos formar através de 10 algarismos. Então, uma das perguntas, por isso que se chama numeração decimal, de décimo, tá? Então, são com esses algarismos que nós conseguimos formar qualquer número, tá? Quem são esses 10 algarismos? Muita gente esquece do principal deles, tá? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. O 10, o 10 já é formando ali, né, já é juntando algarismos, tá? Mas basicamente esses. Só que é o seguinte, galera, geralmente o aluno fala apenas esse, né? Ó. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 9. Oxe, mas falando isso que é 10. Está faltando aqui quem? O principal deles, talvez, né? O algarismo, talvez o maior algarismo já criado na história da civilização humana, que foi o algarismo zero. E sem dúvida foi uma das maiores contribuições do sistema de numeração decimal, o algarismo zero. Até então, pessoal, nenhuma civilização havia criado um algarismo que representasse nada. Só que a maior genialidade dos indianos, vamos dizer assim, que foram os indianos, tá? Não é utilizar o zero para representar nada, é utilizar o zero para representar tudo. Porque o zero ele pode ao mesmo tempo escrever um número absurdamente grande como um número absurdamente pequeno. Isso apenas com zero. Então, sem dúvida, isso foi uma das maiores contribuições do sistema de numeração decimal. A invenção do zero e principalmente a ideia de definir o valor de acordo com a posição do número. Essa foi uma das maiores revoluções também do sistema indo-arábico. Foi o seguinte: o que vai determinar o valor que aquele algarismo representa é a sua posição. Por exemplo, o número 7 ele pode, em determinado momento, representar apenas 7 unidades. Mas ele pode representar 70 unidades, ou ele pode representar 700 unidades,
Ou ele pode representar 7.000 unidades, ou ele pode representar 7 milhões de unidades. Isso depende de quê? Da posição onde ele se encontra. Por exemplo, será que é uma situação? 2.780. Então, a gente observando aqui, ó, o 2, ele possui um valor inferior ao 7. O 7 é maior que o 2. Só que esse 2, ele não é menor que o 7, não. Ele é muito maior. Por quê? Porque esse 2, olha a posição que ele está. A posição dele é que indica o valor que ele assume. Esse 2, na verdade, ele não representa 2 unidades. Ele representa 2.000. Desculpa, 200, tá? Ele representa 200 unidades. Esse é o valor desse 2. Esse 7, ele não representa 7 unidades. Ele representa 70 unidades. E esse 8, sim, de fato, representa apenas 8 unidades. Então, pessoal, essa foi uma das maiores revoluções, tá? Foi uma das maiores contribuições dos indianos. Foi determinar o valor de um algarismo dependendo da sua posição. Por exemplo, se esse 7 estivesse aqui e esse 2 estivesse aqui, ó, nós com os mesmos símbolos, nós estaríamos representando um valor diferente. É essa a ideia. Com os mesmos símbolos, nós estaríamos representando um valor bem diferente. Esse 7 que anteriormente assumia um valor de 70, agora assume um valor de 700. Esse 2 que anteriormente assumia um valor de 200, agora está assumindo um valor de 20. E o 8, coitado, continua sendo o próprio 8. Tá? Então essa é uma invenção assim, extremamente revolucionária. Né? Definir o valor do algarismo dependendo do número. Por isso que nós não podemos dizer 10 números. Correto é 10 algarismos. Existe uma diferença entre algarismo para número. O que é o algarismo? O algarismo nada mais é do que o símbolo. Por exemplo, símbolo 2, símbolo 7, símbolo 8. O algarismo é o símbolo. O número é o valor que aquele símbolo representa. Por exemplo, esse aqui não posso dizer que é um algarismo 200. Não, esse aqui é um algarismo 2. Só que esse algarismo 2, ele representa que número? 200. Então, nem sempre o algarismo é a mesma coisa, né? É sinônimo de número. O número é o valor que ele assume, né? O valor que ele quer representar, o valor que ele representa. E o algarismo é apenas um símbolo, tá? O algarismo é apenas o símbolo 2. Tranquilo? Então, pessoal, para números decimais, talvez seja isso que nós devemos saber. Ah, tá. Fora o que nós já conhecemos desde o quinto ano, né? Números primos. Deixa eu apagar tudo aqui. Números primos. O que são números primos, pessoal? Números primos são aqueles... Ah, não, desculpa. Números primos não foi mencionado, né? Vai ser mencionado só quando a gente for ver números divisíveis. Desculpa. Número par e número ímpar, tá? Número par e número ímpar. Número par e número ímpar, tá? São os outros dois conceitos que nós devemos ter em mente, tá? Bem simples, né, pessoal? O que é o número par? O número par é aquele número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. E o número ímpar é aquele número que termina com 1, 3, 5, 7 ou 9. Só isso, tá? O número par é o número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. O número ímpar termina com 1, 3, 5, 7 ou 9. Uma outra forma de representar o número par ou número ímpar é você pensar o seguinte: se o número for divisível por 2, quando que o número é divisível por 2? Quando a divisão dá exata, tá? E como a gente ainda não viu o número divisível, ainda não é interessante a gente falar dessa forma, tá? Vamos pensar mais assim mesmo. Mas só para terminar de concluir meu raciocínio. Se o número for divisível por 2, né, se a divisão for exata por 2,
significa dizer que esse número é um número par, tá? Número par. Agora, quando a divisão por 2 não é exata, significa dizer que aquilo é um número ímpar. Porém, para vocês, já que vocês não viram divisão ainda, é muito melhor, é muito mais fácil a gente compreender o número par e o número ímpar dessa forma aqui mesmo, certo? O número par não termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, e o número ímpar termina com 1, 3, 5, 7 ou 9. Por exemplo, aqui alguns exemplos. Tem o número 2740. Tá? O que importa é o último algarismo, tá? Esse último algarismo, ele é o que? 4. Terminou com 4. Terminou com 4. O que isso aqui representa? Que é um número par. Só isso, tá? Eu tenho 3476. Qual foi o último algarismo? 6. Terminou com 6, significa que ele é par. Eu tenho o número 3470. 340, não tá 3000. 3470 e 70 vai continuar sendo par, né? Vou mudar aqui para dar um desfiscado. 73. 3473. Então, o que importa, novamente, lembrando que é o último algarismo, tá? Se o último algarismo é o que? Um 3. Então, se ele é um 3, classificamos ele como número ímpar. Beleza? Então, basicamente, par e ímpar são coisas bem tranquilas. Outro conceito que nós devemos ter em mente é o conceito de sucessor e antecessor, tá? Conceito de sucessor e o conceito de antecessor. O que é um sucessor? O nome já indica, tá? O que é um sucessor? Sucessor, ele sucede. O que é uma coisa de suceder? É uma coisa vir logo em seguida, é uma coisa vir depois, certo? Então, por exemplo, tem o número 3. Quem vem depois do 3? Quem vem depois do 3 é o 4. Então pronto, pessoal. Isso é o sucessor. Sucessor é o número, tá? Que vem após, que vem depois. Esse é o sucessor. Quem é o sucessor de 999? Tá? Uma outra forma de você encontrar o sucessor é só você pegar um número mais uma unidade. Então você pegar 999 mais 1 vai dar quanto? 1000. Então isso aqui é o sucessor. Tá? Sucessor é o número que vem logo em seguida. Tá? É o número que vem depois. Tranquilo? Esse é o sucessor. Antecessor é o que antecede. Mais uma vez a palavra já definindo aí o que é antecessor. Antecessor é o que vem antes, pessoal. Né? Uma forma de você encontrar um antecessor é só você pegar o número x e subtrair uma unidade. Então, por exemplo, quem é o antecessor de 999? É o que vem antes de 999. O que vem antes de 999? 998, tá? É o que vem antes. Então, quem seria o antecessor de 3? Ou seja, o que vem antes do 3? É o 2, tá? É o 2. Então, antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Beleza? Existem algarismos, tá? Todo número tem sucessor. Todo número tem sucessor. Porém, existe um algarismo ou um número que não tem antecessor, não dentre os números naturais. Quem é esse algarismo? O zero, né, pessoal? Não existe ninguém antes do zero. Lembrando, isso falando para os números naturais, tá? Próximo ano a gente vai mudar isso aqui. Mas para vocês, até então, não existe nenhum número antes do zero. Então, o zero ele só tem sucessor. Quem seria o sucessor de zero? Seria o número 1, tá? Então, resumindo aqui, voltando, antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Dando uma outra dica, ó, segunda dica que eu tô dando para a prova. Tem uma questão, eu não vou dar o mesmo valor, tá? Mas eu vou citar uma questão parecida. Tem uma questão no TD de vocês que é assim, ó. Determine, eu vou mudar o número, tá? Determine a soma de 172 com o seu sucessor. Então, ele quer que você pegue o 172 e some com o seu sucessor. Qual é a primeira coisa que você tem que descobrir?
quem é o sucessor de 172. Quem é que vem depois de 172? É o 173. Então, se você deixar só esse aqui, você errou a questão. Porque a questão não está pedindo quem é o sucessor de 172. Ele quer que você some o 172 com o seu sucessor. Então, você vai pegar o 172 e vai somar com o sucessor dele, que seria o 173. Aí você soma. 2 com 3, 5. 7 com 7, 14. 1 com 1, 2. Com 1 subiu, 3. Então o resultado vai dar 345. Seria a soma de 172 com o seu sucessor. Tranquilo, pessoal? Por último, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai comentar agora sobre as operações, né? As operações envolvendo os números decimais, tá? Nós já comentamos o que é o número decimal. Agora nós vamos entrar aí nas operações. Como eu já comentei, né? Nós vamos focar apenas em duas, tá? Em duas operações. Operações de números decimais. Vamos comentar um pouco sobre a adição, tá? A adição. Então, pessoal, bem básico, né? Isso é algo bem tranquilo, porque é uma coisa que você já tá, né? Já viu desde o maternal, né? Desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano que você estuda essa operação. Então é algo bem tranquilo, tá? Algo bem tranquilo. Então se eu tenho, por exemplo, a conta aqui 271 mais 83, né? Você vai somar 1 com 3 vai dar 4. 8 com 7 vai dar quanto? 15. Aí você vai subir 1 lá para cima e o 5 desce. E 2 com esse 1 que subiu vai dar 3. Ok, o que é que eu preciso saber aqui? Os nomes de cada coisa, né? Esse 271 e esse 83 nós chamamos de parcelas, tá? Então os dois valores nós chamamos de parcelas. E o resultado, que foi o 354, nós chamamos de soma, tá? Ou total, tá? Soma ou total é o resultado que nós obtemos ali para a adição. Galera, basicamente a adição é uma coisa que você já tem, né, uma noção bem grande já sobre essa operação, né? A adição nada mais é do que aquela operação que dá a ideia de você acrescentar, dá a ideia de você juntar, dá a ideia de você unir, tá? Dá a ideia de você, enfim, aumentar o valor, né? Tudo que traz essa ideia de você aumentar o valor, a adição é a responsável nesse momento. Ok? Então, preciso saber o algoritmo, né? Como é que eu somo. Eu acabei de realizar essa conta. Lembrando que para vocês não vai haver, não indo agora, né? Adições com números decimais, com números com vírgula, tá? Apenas com valores exatos, que deixa ainda muito mais simples, né? A conta de vocês. Tranquilo? Então, vou realizar aqui algum exemplo, só para finalizar essa parte de adição, que realmente é bem básico, tá? Sei lá, tem a conta 2.743, somo com 348. Então você vai armar a conta, né? 2, 7, 4, 3. A gente arma da direita para a esquerda. Então coloco 8 debaixo do 3, 4 debaixo do 4 e o 3 aqui. E você agora adiciona esses dois valores. Então você vai acrescentar. Você vai pegar 3, né? Você vai pegar aqui o número 3 e acrescentar o número 8. Se você pegar 8 mais 3, vai dar quanto? Vai dar 11, né? Como deu um valor superior a 9, você vai subir 1 lá para cima e vai descer 1 para cá. 11. Agora já foi, tá? Agora você vai somar 4 com 4. 4 mais 4 vai dar 8. Com o que subiu vai dar 9. 7 com 3 vai dar 10. Vai 1, fica o 0. 2 com nada, 2. Com mais 1 que subiu, 3. Então o resultado seria 3.000. Seria 3.091, tá? Esse é o resultado da soma de 2.743 mais 348.
3.091. Então, bem simples, tá? Bem simples mesmo. Esse início de ano, pessoal, o conteúdo é bem tranquilo, tá? Na verdade, já comentei com vocês que o sexto ano em si é tranquilo, tá? Geralmente é uma sala que não dá muito trabalho com relação à dificuldade em matemática, porque é uma turma onde nós basicamente vamos revisar o que vocês estudaram no quinto ano, tá? Com exceção das outras duas operações novas que vocês vão conhecer nas próximas semanas, tá? Que é a operação de adição e a operação de subtração. Com exceção dessas duas, as demais coisas que vocês irão estudar é praticamente uma revisão, ok? Vou concluir aqui eu não quero apagar o númerozinho lá de cima. Então, outro conceito que nós devemos compreender é o conceito de subtração, tá? Que aí a gente finaliza essa parte, né, de revisão, e vocês já estão aí mais do que aptos para realizar o TD da semana, né, dessa semana, que corresponde ao TD mensal. É a subtração, tá? Que falta falar a parte de subtração. Subtração ela é representada por esse símbolo aqui, que representa o menos, né? A ideia de subtração é sempre que você tem a noção ou a ideia de retirar alguma coisa, né? De você tirar algo, de você diminuir alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho 30 reais e compro um quilo de arroz de 8 reais, em quanto eu vou ficar? Então, pensa um pouco. Será que você vai ficar com mais do que você tinha? Ou com o que você tinha, ou você vai ficar com menos do que você tinha? Se você comprou, se você pagou por algo. Provavelmente você vai ficar com menos do que você tinha, tá? Então, nesse caso, você vai usar a subtração. Então, tudo que dá a ideia de você ficar com algo inferior, de você retirar certa quantidade, de você diminuir determinada quantidade, nós vamos utilizar a subtração nesse momento, tá? Algoritmo da subtração. Sei lá, se eu tenho a conta 83 menos 57. Como é que eu realizo uma conta como essa? Primeiro você tem que retirar, né? Ó, eu vou fazer o contrário, depois eu faço esse outro exemplo. Ó, 87 menos 53. Então você vai retirar. Ó, aqui você tinha 7, retira 3. Tira 7, retira 3, fica com 4. Tem 8, retira 5, fica com 3. Então o resultado é 34. Tá? Bem simples, pessoal. Bem simples. Já nesse caso aqui, o que acontece? O 3, ó, tu tem 3 e retira 7. Então fica um pouco confuso agora, porque como é que tu tem 3 e tira 7? É impossível realizar essa conta. Então o que você vai fazer? Você vai pedir emprestado aqui do 8. Esse 8 vai virar o número 7. Como você tirou 1 daqui, esse 1 vai vir para cá. Totalizando aqui com o número 13. Agora você faz 13 menos 7. 13 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 6. E 7 menos 5, ou seja, você tinha 7, tira 5, você fica com 2. Então o resultado aqui é 26. Beleza? Outra coisa que tem que saber é o que cada nome representa, né? Esse primeiro valor nós chamamos de subtraindo. Esse valor nós chamamos de minuendo, tá? Então é o subtraindo, o minuendo e aqui é o resto, tá? Resto ou diferença. Geralmente eu chamo de diferença, tá? Então, no caso da adição, nós tínhamos o que? Parcela, parcela, soma ou total. No caso da subtração, nós vamos ter ali o subtraindo, o minuendo, o resultado é o resto ou diferença. Pessoal, com isso nós finalizamos aí, né? Deu para falar bastante coisa, né? Nessas nossas 3 encontros, né? Nesses 3 momentos que tivemos. Na segunda-feira falei sobre a parte de números romanos, né? Na quarta-feira fizemos uma live aí que deu para tirar bastante dúvida da galera. E hoje nós estamos comentando, inclusive na aula de ontem, eu já tinha realizado questões envolvendo adição e subtração. A gente na aula de hoje só deixou tudo ok como forma de vídeo para ficar registrado, tudo lindo, bonitinho, maravilhoso, né? Mas creio que com isso dá para vocês resolverem tranquilamente o TD de vocês, tá?
basicamente, mais uma vez, história dos números, sistema de numeração decimal, sistema de numeração romano e adição e subtração, tá? E um início aí bem de boa, bem tranquilo, né? Próxima semana a gente começa as outras 4 operações que faltam, né? Que é a de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Mas finalmente a gente vai ver potência raiz, beleza? Então, pessoal, é isso. Me despeço de vocês. A gente se encontra agora na próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.